Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Foi criado por ti. Nós também, pra teu louvor, quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois tu és fiel a mim.
noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Estou feliz por você estar conosco mais uma vez aqui para adorar o Senhor nosso Deus, para buscar a sua face. Ele é digno de ser glorificado. Aleluia! Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Abra comigo a palavra do Senhor, lá no livro de Marcos, no capítulo 1. Quero compartilhar contigo algo que o Senhor ministrou na minha vida nesse dia, enquanto eu lia a palavra do Senhor. Amém? Marcos, no capítulo 1. A partir do verso 7, vai dizer assim a palavra de Deus. Verso 6. João andava vestido de pelo de camelo, trazia um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desamarrar a correia das suas sandálias. Eu, em verdade, vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Verso 9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, na Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Então ouviu-se esta voz do céu: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto, onde esteve por 40 dias e foi tentado por Satanás. Vivia entre as feras e os anjos o serviam. Amém? Glória a Deus. No versículo 9 vai dizer: naqueles dias veio Jesus de Nazaré. Naqueles dias, em quais dias? Nos dias em que João estava no deserto, pregando e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Nos dias em que João, apesar dele ainda não ter visto o Cristo, mas ele cria no seu coração que Deus cumpriria esta promessa de enviar o Salvador, de enviar o ungido dele. Amém? E porque ele creu, ele viu algo que ninguém viu. Ele teve a revelação plena diante dele, de Jesus sendo apontado como Filho de Deus. Aleluia! Então, todo aquele que crê no seu coração tem revelações tremendas da parte de Deus. Todo aquele que mesmo não tendo diante dos seus olhos algo concreto, mas no seu coração ele sabe que o Senhor é Deus e que Ele vai cumprir as suas promessas. A estes, Deus revelará coisas grandes, profundas, maravilhosas. Amém? Porque a palavra de Deus está dizendo no versículo 10 que ele foi batizado por João. No verso 9, se abriu o céu, o Espírito como pomba descia, e ele ouviu-se esta voz do céu: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, Deus estava falando assim: João, eis aquele que você espera, eis aquele que você aguarda, eis aí diante de ti aquele que você anuncia, mesmo sem ter visto, você anuncia que ele virá, porque você crê. Então eis aí, Deus descortinou o mundo espiritual para João e mostrou para ele, diante dos olhos dele, a revelação daquilo que ele cria no seu coração. Amém? Assim será comigo e contigo. Se você decidir crer no seu coração na promessa de Deus, Deus te revelará coisas grandes. Amém? E você verá coisas
coisas que ninguém viu. Você experimentará coisas inéditas que ninguém ainda viveu, porque Deus tem reservado essas coisas para aqueles que creem. Aleluia! Então eu quero te convidar a se colocar de pé e nós vamos orar. Nós vamos buscar a face desse Jesus maravilhoso, aleluia, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória como a do Pai, aleluia. Glória a Deus. Pai, há coisas que nos foram prometidas, ó Deus, que diante de nós não existe nenhuma realidade favorável para que estas coisas aconteçam. Mas mesmo assim, Senhor, como João, diante daquela geração perversa, ele cria naquilo que tinha sido prometido, que tinha ser enviado o Senhor ungido, Cristo. Ele cria, e porque ele creu, o Senhor revelou para ele, diante dos olhos dele, a promessa se cumprindo ao Pai. Assim seja na nossa vida, Jesus. Tem coisas que nós só recebemos a promessa diante de nós, a realidade não é favorável, mas nós vamos decidir crer, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor não é homem para que minta, muito menos sendo homem para que se arrependa. E por isso nós te dizemos: eis-nos aqui, Pai, eis aqui a nossa vida, Jesus, eis aqui o nosso coração, habita no nosso meio, ó Senhor, pois nós invocamos o teu nome, invocamos a tua presença neste lugar, Senhor. Enche as nossas vidas, Deus. Deus vai fazer coisas grandes, continue crendo nisso, pois o Senhor é o Deus do agora, Ele é o Deus do já. Para Deus, uma palavra que sair da boca dele a nosso respeito muda toda a nossa realidade. Glória, glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Glorifica o nome do Senhor, pois Ele vive. Amém. Glória a Jesus. Vamos adorar o Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Querido, quantos querem receber o milagre hoje? Diga glória a Deus na live em nome de Jesus. Escreva isso, querido. Eu quero receber o milagre hoje. Aleluia. Assim, querido, como a chuva cai sobre a terra, querido, eu quero dizer para você que assim são as bênçãos do Senhor que recaiam sobre você hoje. Então comece a adorar agora em espírito e verdade, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover.
as bênçãos do céu sobre o teu povo, sobre cada lar agora, em nome de Jesus. Abra as comportas do céu. Oh, querido, você precisa clamar com fé, querido. Peça para o Senhor agora aquilo que você precisa. Declare para Ele em nome de Jesus. Oh, aleluia. Se pedimos, Jesus virá como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá. Não clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover. Diga bem forte, igreja. Abra as comportas do céu e faz chover. Faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover. Faz chover. Abra as comportas. Declare em nome de Jesus. Se pedimos, Jesus virá como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, cante, cante. Faz chover. Diga bem forte, igreja. Abra as comportas do céu. Diga, igreja. E faz chover. Oh, aleluia. Faz chover. Abra as comportas dos céus e faz chover. Faz chover. Abra as comportas dos céus e faz chover. Faz chover. Abra as comportas dos céus. Diga assim: faz chover, Senhor, na minha vida, na minha casa, as suas bênçãos, Pai, porque eu sei que o Senhor tem prazer em abençoar aqueles que te servem. Então, Pai, me abençoa nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aplauda ao Senhor, você aí na sua casa, porque Ele é digno de toda adoração. Aplauda Ele, igreja, aleluia. Oh, aleluia. Vai chover, Senhor, sobre a nossa vida, Pai. Oh, aleluia. A tua bênção recaia sobre nós em nome de Jesus. Oh, aleluia. Querido, Deus está mandando dizer para você hoje: não desista da sua família. Não desista daquilo que Deus te deu, querido, porque é a obra-prima que Deus fez, foi a família. E o diabo, ele quer fazer de tudo para destruir aquilo que Deus formou. Então não desista do teu esposo, da tua esposa, mesmo em meio às dificuldades, querido. Lute por ela, lute pelos teus filhos. Oh, Espírito Santo, aleluia. Não, este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Eu sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te
difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Diga, no primeira pessoa, diga: bendita será minha casa, declare isso. Benditos serão meus filhos, e Deus engrandecerá meu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Oh, Senhor, agora, querido, começa a fazer algo novo aí na sua casa. Começa a fazer um mover espiritual agora. Esteja agora transformando a sua mente, o teu caráter. Que a palavra do Senhor que será ministrada aqui hoje possa causar uma metanoia. Então declare nessa noite bendita. Bendita será minha casa, benditos serão meus filhos, e Deus engrandecerá meu nome. Bendito será minha casa, bendita serão meus filhos, e Deus engrandecerá meu nome. Teu nome. Diga assim, ó. Teu nome. Aleluia, glória a Deus. Querido, feche os teus olhos, Pai. Receba, Pai, agora o nosso louvor, a nossa adoração como um aroma suave, Pai. Pai, que nós possamos, Pai, colocar, Pai, o nosso coração, que independente de modo de cantar, independente de jeito de agir, Pai, tem gente que está pulando em casa, tem gente que está com fervor aí, Pai, independente da maneira e a postura que ele está lá na casa dele te adorando, Pai, nós queremos entregar o nosso melhor, e o nosso melhor hoje é o nosso coração, Pai. Receba ele, Pai, em tuas mãos, por favor. E receba, Pai, cada família que está nos assistindo, Pai, que está acompanhando hoje essa live, porque eu creio que grandes coisas vão acontecer através do poder da palavra. Pai, em nome de Jesus, prepara o nosso coração, a nossa mente, para receber o melhor de Deus essa noite, Pai. Oh, Espírito Santo, abençoe a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz a todos os irmãos. Agora nós vamos para um momento precioso, que é o momento dos dízimos, das ofertas. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 7. Amém. 2 Coríntios 8, 7. Todavia, assim como tendes transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda a dedicação e no amor que temos despertado em vós, vede que igualmente transbordeis nesse privilégio de contribuir. Não vos digo isso como quem dá ordens, mas para provar a sinceridade do vosso amor, mediante a comparação com a dedicação de outros. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico,
tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Agora o versículo 11. Agora, pois, completai a obra, a fim de que a forte disposição de realizar seja igualada ao zelo em concluí-la, de acordo com os bens que possuís. Amém? Então, igreja, eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta, né? Vocês fizessem uma pequena reflexão. Você se sente uma pessoa privilegiada em fazer parte da Igreja de Cristo? Reflita, né? Não precisa responder, né? Reflita você e Deus, né? Porque aqui nesse texto, Paulo, ele estava ensinando, né, a Igreja de Coríntios a doar, né? Ele estava ensinando a Igreja de Coríntios a contribuir de maneira livre, de maneira espontânea. E nada mais, nada menos, ele cita aqui o nosso mestre, né? Jesus. Jesus, que é o nosso maior exemplo, né, de doação, que ele foi servo. Jesus, ele transbordou, né? Em toda a sua vida, em toda a sua caminhada, ele transbordou, ele cumpriu o seu propósito na terra e foi obediente à vontade de Deus em todo o seu chamado, em todo o seu tempo aqui, amém? E se nós podemos receber e transbordar, como diz aqui nesse texto, em fé, em palavra, em conhecimento, em dons espirituais, foi porque Jesus transbordou, porque ele se sacrificou e ele se doou a si mesmo por todos nós. Então, irmãos, igualmente, nós também devemos transbordar no contribuir, amém? Contribuir com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, pois isso é para nós um privilégio, amém, igreja? É um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo, é um privilégio sermos salvos, é um privilégio, irmãos, termos uma família, amém? Então, igualmente, nós devemos transbordar na contribuição dos dízimos, das ofertas, da mesma maneira que nós desfrutamos de todos os outros benefícios da cruz, como Paulo disse aqui, amém? Nós aqui podemos a pouco, né, adorar o Senhor, daqui a pouco nós vamos poder também ouvir uma palavra que pode transformar a nossa vida, algo que vem realmente do trono de Deus, irmãos. Então isso nada mais é do que um privilégio, porque Jesus, ele conquistou todos esses privilégios, todos esses benefícios na cruz, amém? Porque ele se doou, ele transbordou, amém? Então, irmãos, se você ainda não reconheceu, se você ainda não reconhece que é um privilégio, que tudo que você tem, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, vem de Deus, que tudo isso veio da obra de Cristo, amém, irmãos? Que é a obra de Cristo que transforma a sua vida, é a obra de Cristo que transforma a sua casa, e que nós, somente com o nosso recurso financeiro, nós não poderíamos proporcionar tudo que Deus nos proporciona, amém? Porque Deus tem infinitamente mais para todo aquele que nele crê, amém, igreja? Eu creio que Deus tem grandes coisas, grandes sonhos para realizar nas nossas vidas através dele, dos planos dele, amém? Então, irmãos, que nós venhamos contribuir sempre com alegria, nos dízimos, nas ofertas. Então, neste momento eu te convido a fazer uma oração. Se você está aí com o seu dízimo, com a sua oferta, ou se você vai entregar durante a semana ou no domingo, amém? Mas eu te convido neste momento a encurvar a sua cabeça, fechar os olhos, acalmar o seu coração, amém? Vamos orar? Amém, Jesus. Neste momento, Pai, nós queremos, Pai, nos entregar totalmente a Ti, Pai. Oh, Deus, neste momento de dízimos e ofertas, Pai, nós queremos aqui com o coração grato, Pai, dizer, Pai, oh, Pai, que nós somos privilegiados, Pai. Que não fosse, ó Deus, a Tua obra, Pai, nós nem estaríamos aqui. Senhor, obrigado por este momento, por poder contribuir. Ó Deus, por poder, ó Pai, transbordar no conhecimento, na fé. Ó Pai, por podermos, ó Pai, avançar, Pai,
Oh, Pai, porque nós cremos que o Senhor tem grandes coisas para as nossas vidas. Então, ó Pai, que o Senhor receba este momento. Que o Senhor receba, Pai, como um aroma suave, Pai. Oh, Deus, eu oro pelos meus irmãos que estão em casa. Pai, que eles sejam tocados nesta hora. Que eles, Pai, venham, ó Deus, ser ministrados pelo Teu Espírito Santo. Pai, que venha gerar, Pai, neles e em mim, Pai, o desejo de doar, o desejo de ter um coração abençoador, Pai. Crendo, Pai, que o Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos, ó Pai, nas regiões celestiais. Obrigado, Senhor, que toda honra e que toda glória sejam dadas a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Renova em mim o teu espírito. Dá-me, ó Deus, um coração puro. Amém, glória a Deus. Palavra abençoada, né? Ouvida, ainda mais ouvir pela irmã, né? A irmã menor, então isso é mais nova, então isso é um privilégio mesmo. Pra mim, menor, que o pastor até riu, porque eu falei menor. Menor, gente, não é menor no tamanho, porque ela é bem maior que eu. É menor na idade, amém? Ela é mais nova do que eu, né? Deixa eu explicar direito aqui. Mas assim, é maravilhoso, né? Ver Deus fazendo coisas grandes, né? Através da minha família, né? Que Deus tem alcançado. Então a gente fica muito feliz, a gente fica até orgulhoso, pode-se dizer assim, não é verdade? Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Mateus 16, amém? Glória a Deus. E essa palavra, né, como que ela nasceu? Na verdade, nasceu de um não é um questionamento, mas nasceu de algo que eu acredito que foi o próprio Espírito Santo que me provocou, pode-se dizer assim, amém? E ele me incentivou a ler, a estudar, a buscar na palavra sobre isso, amém? Em tudo que eu via, o Senhor tinha essa palavra. Amém? Glória a Deus. Mateus 16, 1 a 12. Diz assim: E chegando-se os fariseus, os saduceus, para o tentarem, pediu-lhe que lhes mostrasse algum sinal no céu. Mas ele, respondendo, disse-lhe: Quando é chegada a tarde, dizes, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho, sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar o céu, mas não conhecereis os sinais do tempo? Uma geração má e adúltera me pede um sinal, e nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-se, retirou-se. E passou os seus discípulos para outra banda, e tinham esquecido de fornecer-se pão. E Jesus lhe disse, adverti, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrazoavam-se entre si, por que nós esquecemos o pão? E Jesus, percebendo, disse, por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre a não terdes pão, fornecido pão? Não compreendeis ainda? E nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? E quantas alcovas levantaste? Nem dos 7 pães para 4.000? De quantos cestos levantaste? Como não compreendeste que não vos falei a respeito de pão, mas que guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não dizia que guardassem o fermento do pão, mas a doutrina dos fariseus. Amém? Glória a Deus. Gente, eu gostaria que vocês fechassem os olhos, amém, por um momento. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante de Ti, Pai. Nós estamos aqui diante da Tua palavra. E eu sei, Pai, que é o Senhor quem capacita o homem para todas as coisas, Senhor. E eu oro para que nesse momento o Senhor venha, Pai, através de mim, me usar como um vaso de honra. Deus, Pai, para ser Deus, Pai, levar esta palavra. Deus, Pai, que toda altivez, Pai, que se levanta contra o Teu conhecimento, Deus. Pai, todo conceito, Pai, todo ensino, Senhor Deus, toda doutrina, Senhor Deus, Pai, que foi, Senhor Deus, Pai, ensinado e que muitas vezes está nesse coração, Deus, Pai, nesta mente.
eu oro ao Senhor neste momento, para que o teu Espírito Santo, Pai, venha trazer, Senhor Deus, o convencimento, Pai, do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor venha trazer, Pai, o entendimento, Pai, desta palavra, Pai. E que, Pai, nós todos sejamos transformados, Pai, para a tua glória. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Como eu falei, né, essa palavra, ela nasceu talvez de uma provocação, pode dizer assim, do Espírito Santo, para me procurar algo. Porque, gente, há muito tempo eu tenho visto algo acontecer. E não somente nas redes sociais, com as pessoas que a gente conversa, amém? A gente tem visto algo. Pessoas falando, um exemplo, se você prega a doutrina da Bíblia, você é uma pessoa religiosa. Se você muitas vezes quer, né? Se você participa de muitos cultos, para que você participar de 3 cultos? Participa só de um. Você é religioso, não é verdade? Só eu que já ouvi isso de alguém. Pessoa, não, você está orando, você ora demais, você vai na reunião de oração sexta, e aí ter culto. Para que reunião de oração? Você pode orar em casa sozinho, amém? Você jejua, para que passar fome? Você é religioso, não é verdade? Então eu tenho visto muitas pessoas falando hoje, se levantando com um discurso de amor. Falar assim, não, Deus ele não quer nada, ele só quer, né, o amor. Ele quer que você entregue seu coração para ele, mas em amor. Você não precisa ser tão radical, você é religioso. Você não precisa ser tão radical nas doutrinas da palavra. Sim, você não precisa. Ir no culto 3 vezes. Na verdade, se você tiver com algum problema, deixa o culto. Deus te entende. Não é verdade? Então, essa palavra, você é religioso, me provocou, pode-se dizer assim. Falou assim, Deus, o que é realmente ser uma pessoa religiosa? O que a tua palavra diz sobre religiosidade, sobre religião, amém? Sobre legalismo, não é verdade? Então, gente, a gente começou a ler aqui uma palavra, né, que o Senhor, ele estava falando com quem? Com os fariseus e com os saduceus. E quem que era esse povo? Quem que eram os fariseus? Porque quando a gente fala assim, fariseu, você é fariseu. Que qual que é a gente já entende o quê? Que é uma pessoa hipócrita, uma pessoa que é mentirosa, né? Que ela vive uma coisa e prega outra, não é verdade? Mas quem que eram esses caras que estavam lá naquele momento? Quando Jesus estava vivendo ali, estava pregando naquele momento. Primeiro, os fariseus, quem que ele era? Eles eram um grupo, amém? Um grupo de judeus que obedecia às leis religiosas rígidas, amém? Eles viviam e mantinham relação, não mantinham muito relação com os não crentes. Por exemplo, eles viviam só ali com o povo judeu, amém? Eles não tinham relação. E essa palavra fariseu, ela vem do hebraico, amém? Parash. Acho que é assim que se fala, amém? Que significa separado. Na verdade, eles não têm uma definição certa dessa palavra, amém? Mas ela quer dizer separado. É isso que é, dizer separado. Então, esse grupo de fariseus, eles foram levantados, não se tem ao certo quando, mas foi provavelmente depois, um pouco quando eles voltaram do cativeiro da Babilônia, amém? Então, você pode perceber na palavra mesmo, ela não cita muitas coisas, não é verdade? Depois que eles voltaram da Babilônia, não é verdade? O que aconteceu ali? Se você for ler os profetas, você encontra muita coisa a respeito até, né, da volta deles do cativeiro. Mas, enfim, esse grupo, ele se fortaleceu. E esse grupo, os fariseus, eles eram grupos de pessoas de, geralmente, família nobre. Eles eram ricos, amém? Os fariseus. E os saduceus eram um grupo também, amém? Só que eles tinham algumas particularidades. Primeiro, eles não se davam. Os saduceus e os fariseus não se davam, amém? Por quê? Porque os fariseus, eles acreditavam na autoridade somente do Antigo Testamento, que é o Pentateuco, que é os 5 livros, amém? Do início da lei, que fala, né, de Moisés, amém? Eles acreditam apenas nisso que eles chamam de Torá. E eles não criam o quê? Na imortabilidade. Se você assistiu, se você participou do culto, amém? A pastora até citou isso, né? Que eles não, de culto de ensino, amém? De edificação, acho que a pastora citou isso. Que eles não criam na ressurreição dos mortos, amém? E eles foram uma vez para tentar pegar Jesus, foram falar a respeito disso, amém? Então, eles não criam em algumas coisas. E eles não se davam bem com esse grupo, amém? Mas eles eram o quê? A particularidade deles era o quê? Que eles eram da casta alta, amém? Eles eram do alta patente, amém? Da religião naquela época. Os escribas, quem eram os escribas? Se você for ver, muitas vezes eles citam escribas. Os escribas eram os copistas. Eram aqueles que tinham a responsabilidade de copiar, amém? Os livros antigos.
né? Então eles eram eles tinham o quê? Uma especialidade. Por quê? Porque eles memorizavam aquilo que estava escrevendo, amém? Então eles tinham essa habilidade, eles sabiam muito, amém? Por quê? Por causa eles eram esses copistas. E aí tinha o outro classe que eram os doutores da lei, amém? Os doutores da lei, eles eram o quê? Estudiosos da lei, mestres da lei, amém? Era como se fossem os rabinos. Esses doutores da lei, eles ensinavam o povo, amém? Eles ensinavam. Aí você fala assim, Lu, mas quando Jesus colocou, quando Deus instituiu lá o templo, ele não tinha, né, essas denominações, amém? Elas foram criadas depois. E aí, o sacerdote, naquela época, naquele período, eles cuidavam exclusivamente dos sacrifícios, das festas judaicas e da literatura, da liturgia do templo, amém? E por isso que os escribas e os doutores da lei e os fariseus que assumiram a responsabilidade de ensinar o povo, amém? Então era esse povo que estava ali ensinando, amém? Esse povo, os fariseus, amém? Esse grupo, eles eram muito próximos dos escribas e dos doutores da lei. Os saduceus, eles eram outro grupo, amém? Mas só que eles também faziam parte dessa patente alta. Os fariseus, eles se davam bem com o povão, amém? Com o povo. Já os saduceus não, eles só ficavam com o ensino com os ricos, amém? Com os mais ricos. Os fariseus não, eles já ensinavam aqueles que também eram o povo, amém? Através do sacerdote, né, dos doutores da lei, amém? Por que eu dei esse contexto agora? Primeiro, porque muitas vezes a gente não sabe. Por quê? Né? Quem que são esses caras? O que eles estavam fazendo lá? Por que eles estavam toda hora questionando Jesus? Amém? Mas, se todas as vezes que nós falamos de fariseu, amém? Está falando de algo ruim, não é verdade? A gente olha e fala assim, não, mas eu não sou um fariseu, eu não quero ser um fariseu, não é verdade? Mas, naquele período, quando você olha para cá, Jesus ele estava falando diretamente para esse povo. E por quê? Porque eles pediam um sinal, eles queriam um sinal de Deus, amém? Eles queriam um sinal que ele era realmente o Filho de Deus, né? Mas só que Jesus foi muito enfático com eles. Ele falou o quê? Não vou dar sinal nenhum, a não ser do profeta Jonas, amém? Daqui um pouco você vai saber o porquê que ele falou isso, né? E ele chama eles até de o quê? De hipócritas. E depois ele ensinando, né? Se você vai, ele sai e ele adverte os discípulos. Acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí você fala assim, mas que fermento é esse, Lucilene? Que é isso que Jesus estava falando? Que a gente tem que tomar cuidado. Gente, se ele estava ensinando isso para os discípulos, e nós temos ela na Bíblia, é porque é algo que é importante, amém? Tome cuidado com o fermento dos fariseus, amém? E para você ver, a gente olha uma situação dessa, né, e fala assim, mas se fosse eu já tinha compreendido. Gente, será? Provavelmente não. A gente não teria compreendido como os discípulos não compreenderam, eles não entenderam do que Jesus estava falando. Por isso que é necessário, é preciso que nós tenhamos a busca constante com o Espírito Santo, amém? Porque muitas vezes a gente recebe uma palavra aqui, você está aí e fala assim, Lu, por que eu estou ouvindo essa palavra? Irmão, Deus ele tem um propósito, ele tem um porquê, ele conhece o nosso coração e ele dá todo o nome para cada sentimento, para cada situação que aí muitas vezes a gente não entende, ele conhece, amém? Então o Senhor, ele tem algo preparado para nós hoje. Eu creio que é para desconstruir, porque muitas vezes até você mesmo falou, fulano é religioso. Fulano é religioso porque ele lê a Bíblia demais. Fulano é religioso porque segue isso, amém? E o Senhor está falando que ele vai mostrar para nós, ele quer revelar para nós o que é ser religioso. Porque realmente não é uma coisa boa. O que é ser um fariseu? Realmente não é uma coisa boa. Mas será que é tudo aquilo que as pessoas têm dito? Amém? Porque está sendo usado isso como base para atacar aqueles que pregam a verdade. Aqueles que pregam as doutrinas de Cristo. Falam assim, não precisa, você é religioso. Não é verdade? Então, gente, a gente vendo todas essas classes, a gente vê o quê? Que Jesus, ele estava falando, tomem cuidado com os fariseus e os saduceus. Tome cuidado com aquilo que eles estão, com o fermento dele. O que é o fermento, gente? O fermento é algo pequeno, né? Que é lançado na massa e envolve tudo, não é verdade? Se você colocar o fermento, ele cresce, não é verdade? Então, assim, presta atenção. Ele falou assim, toma cuidado, porque esse fermento, ele é pequeno, mas ele pode levedar toda a massa. Se você coloca fermento num pão, o que vai acontecer? A massa é pequenininha, ela vai crescer, não é verdade? Então, Deus está falando comigo, com você. Tome cuidado com o fermento dos fariseus.
Tome cuidado, porque isso aqui, a Bíblia de Jesus, a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é ultrapassada. A palavra de Deus não precisa ser revista. Por quê? Porque ela é a verdade. E ela é mais atual que o nosso jornal de amanhã. Amém? Ela é muito atual, ela é presente, ela é viva. A palavra de Deus é viva. Amém? Então o Senhor está falando, tomem cuidado, que é algo pequeno que pode se transformar em algo grande e consumir. Amém? E ele fala aqui, e falavam entre si, né? Falavam que se, não, ele está falando do quê? Ele está falando do pão, que a gente esqueceu o pão, porque eles tinham esquecido o pão. Ele está falando assim, não vamos pegar o pão dos fariseus. E ele falou assim, homens de pouca fé. Por quê, gente? Eles estavam do lado de Jesus, na verdade? Estavam ali escutando e muitas vezes não estavam ouvindo. Porque Jesus estava falando já da doutrina dos fariseus há muito tempo, amém? Ele já estava pregando sobre isso, ele já estava falando com os fariseus. Então, eles não tinham compreendido, amém? Mas o Senhor, que é maravilhoso, que é misericordioso, foi lá o quê? E explicou, falou assim, não, eu não estou falando, amém? Desse pão físico, amém? E a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes quando a gente recebe uma palavra de Deus, uma palavra do Espírito, amém? A gente acha o quê? A gente acha logo que é algo natural, não é verdade? Ah, não, já entendi que Deus falou e sai desembestada. Eu sou assim, sabe? É mais ou menos assim, eu sou muito apavorada. Então, eu recebi um comando do Espírito. Não, é isso que eu tenho que fazer. Muitas vezes não é nada disso. Você tem que esperar, porque Deus vai te mostrar o que Ele quer. Amém? E eles falou, então compreenderam que falava da doutrina dos fariseus. Amém? E qual que era a doutrina dos fariseus? Quando você lê, amém? Vamos ler o primeiro ponto, amém? Eu vou dar 3 características da doutrina dos fariseus, amém? Quando você lê, deixa eu ver aqui, gente, só um minutinho. É Lucas. Ele fala bem assim, porque daí Jesus, ele explica, amém? Ele explica, é porque eu não tinha colocado aqui nessa sequência, mas tudo bem. Olha o que diz aqui, Lucas 12, 1 diz bem assim, ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas de sorte que se atropelavam um contra os outros, a disser que os teus discípulos acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é o quê? A hipocrisia, amém? O primeiro ponto, a hipocrisia é um dos fermentos do fariseu, amém? Na verdade, é uma das principais características, amém? Abra comigo em Mateus, amém? Mateus, vamos lá para Mateus. Mateus 23, amém? Irmão, não saia da live, fique aí até o fim, porque eu creio que o Senhor vai falar com você, Ele vai trazer luz para alguma área da sua vida, amém? Que talvez está sendo contaminada, está sendo fermentada por algo ruim como isso. Mateus 23, 1 diz assim, então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, tudo que praticam e que vos falam, mas não procedem com conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, amém? Então, a primeira característica principal é a hipocrisia. Isso é ser. Muitas vezes a pessoa fala assim, você está lendo a Bíblia, você está indo na igreja. Irmão, sim, mas como você está fazendo? Você está indo na igreja, você está lendo a Bíblia, você está orando, mas você está praticando a palavra de Deus? Ou aquela palavra é apenas uma mentira na sua vida? Porque isso é fermento, é doutrina, amém? E as pessoas estão confundindo. Muitas vezes a pessoa está ali, está declarando a palavra e ela vive aquela palavra, amém? Ela está sendo usada por Deus para declarar, amém? A palavra de Deus aqui, o profeta de Deus está aqui, né? O pastor Zé Francisco, ele prega, né? A palavra de Deus. E eu já ouvi sim pessoas falando que ele é religioso, amém? Então, o que acontece, gente? Muitas vezes, mas só que eles não observam que Deus me falou uma coisa, a característica. Por que o seu pastor não é religioso, amém? O Senhor falou comigo, porque ele pratica aquilo que ele prega, amém? Ele pratica aquilo que ele prega. A religião, o fariseu, ele não pratica. E muitas pessoas estão criticando aqueles que praticam, dizendo que são religiosos. Mas, na verdade, eles são religiosos, amém? Aquela doutrina hoje que está sendo pregada, desigrejados. Eu pego e oro, né, na minha casa, não tem problema. Irmão, isso é sim uma religião que estão criando para si. Por quê? Porque a religião
A pessoa, quando ela é religiosa, amém? Ela está toda cheia de orgulho, amém? E a hipocrisia é a base disso. A hipocrisia. Porque ele fala aqui, ó, observar o que eles falam. E ele está falando aqui, ó, gente. Esses que eles estão sentados na cadeira realmente de Moisés. Foram levantados, estão ali. Mas eles não praticam aquilo que dizem. Não praticam aquilo que falam. Aí, vamos comigo lá, no 23, 22. Não, no 23, 26, que diz assim. Fariseu cego. Aqui ele começa a discorrer tudo. Depois, se você puder ler todo esse texto, é maravilhoso. Fariseu cego. Limpa primeiro o interior do copo. Não, minto. Não pode mentir, mas eu estou mentindo aqui. É o 27, gente. É o 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas no seu interior estão cheios de ossos, de morte e toda imundícia. Assim também, exteriormente parecem justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Amém? Olha o que Deus está falando. Muitas vezes aquele que está te criticando, amém? Te chamando de religioso. Na verdade, ele criou uma própria religião para ele. E ele está totalmente dominado pela hipocrisia. Mas Deus, ele não está aqui falando, querendo falar com aquele que te chamou. Ele está querendo falar com você, comigo. Falou assim, toma cuidado com esse fermento chamado hipocrisia. Você tem alguma área da sua vida que você precisa ser transformado? No seu casamento, na sua vida, no seu sentimento? Agora é a hora. O Senhor está falando conosco. Não se acautela, não vai para esse lado. Amém? Porque, gente, muitas vezes, aqui ó, eles eram lindos por fora. Lindos, perfeitos. Sabe o que é sepulcro caiado? Você já viu aqueles quando você vai no cemitério, você vê aquelas casas perfeitas. Sabe o que acontece, gente? Sabe o que acontece? Lá dentro, sabe o que tem? Osso, podridão, imundícia. É isso que tem. Amém? E Deus, ele não quer isso da gente. Ele quer que a gente seja de dentro para fora. Ele quer que a gente demonstre nossas obras para fora. Claro, a gente precisa fazer isso. Mas ele quer que do nosso interior, flua rios de águas vivas. Flua rios de águas vivas. Então ele não deseja que nós vivemos à base da hipocrisia. Amém? Então a religião é baseada na hipocrisia. Se você muitas vezes não está vivendo aquilo que você está pregando, e eu estou pregando essa palavra que é duríssima, e eu sei o que eu estou falando, gente, porque eu sei que a responsabilidade é muito grande. Amém? Eu preciso rever meus conceitos para não cair nessa própria palavra, amém? Eu preciso buscar o Senhor e se colocar diante dele e buscar ser transformada, amém? De dentro para fora. O Senhor está falando conosco. Essas pessoas que muitas vezes estão falando muitas coisas, elas atam de fardos pesados nas costas dos outros, né? São hipócritas. Falam, muitas vezes julgam, amém? E o mais engraçado, gente, que aquele que fala não julgueis é o que mais julga. Você pode prestar atenção. Ah, fulano julga demais. Aí tá lascando a mão assim de falar. Não é verdade? Falando um monte de coisa da pessoa. E aí, o que acontece, gente? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Amém? Glória a Deus. Qual que é o segundo ponto? Segundo ponto que esses caras aqui, os saduceus e os fariseus, eles viviam. Está em Mateus 15, amém? Mateus 15. Mateus 15. Do 1 ao 11. Então chegaram aos pés de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgride os seus discípulos a tradição dos anciãos? Pois lá lavam as mãos, não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, respondendo, disse: por que transgrides vocês também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Amém? Sabe o que significa? O segundo ponto que os fariseus faziam, e um religioso faz, ele distorce a palavra. Por que ele distorce a palavra? Porque ele é orgulhoso, porque a religião tá dentro, você entende? Muitas vezes ele vai até no culto, ele até escuta a palavra de Deus, mas ele não muda, amém? Ele até muitas vezes tem aparência, mas o interior tá terrível. E ele vai acabar chegar o tempo que ele vai distorcer a palavra dele. Porque se a pessoa não muda, ela vai distorcer. Para falar o quê? Eu tô certa, amém? Aí entra o orgulho. E olha como ele continua. Porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser o teu pai e tua mãe, morra de morte. Mas vós disseis: qualquer que disser ao pai e à mãe, é a oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem seu pai nem sua mãe.
E assim invalideis pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com lábios, mas seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinam doutrinas que são preceitos de homens. Amém? Homens, preceito de homens. Gente, há pouco tempo, pessoas estão falando, a gente precisa transformar, mudar a Bíblia, precisa atualizar a Bíblia, não é verdade? Gente, estão querendo o quê? Distorcer a palavra de Deus. Estão querendo criar realmente uma religião, amém? Dentro do cristianismo, que é mentira, que nunca vai prosperar. O Senhor está falando o quê? Que eles estavam estavam ali cobrando, falando assim, vocês não lavam a mão, né? Porque era uma tradição, sim, dos anciões, dos mais velhos, amém? Só que a tradição jamais vai poder ocupar o lugar do mandamento de Deus, da palavra de Deus, nunca. Você está numa família que tem tradição de fazer isso e aquilo, amém? Deus está falando com você. Tem uma pessoa aqui que não abre mão de uma tradição familiar. E Deus está falando com você agora. Falou assim, ou você escolhe viver a tradição familiar, ou você escolhe viver a minha palavra. Porque é impossível fazer isso. E o Senhor está falando, eu te coloquei aí para que você seja transformado, porque eu te amo. Amém? O Senhor está falando com alguém, eu creio que está falando com todos nós, mas Ele está falando com alguém que tem uma tradição familiar, que não abre mão pela palavra de Deus. Amém? E eles estavam falando o quê? Vocês não tomam, né? Não lavam as mãos. E aí, Jesus, como é maravilhoso, poderoso, Ele falou assim, vocês estão distorcendo a minha palavra. Na verdade, vocês não honram a minha palavra. Vocês, na verdade, mentem, porque vocês estão distorcendo ela ao seu bel prazer. É isso que a maioria dos escribas, amém? Os mestres da lei faziam. Eles distorciam, para você ver. Apesar de eles serem um grupo muito rígido, apegado à lei, amém? Eles eram um grupo que distorciam. Por quê? Porque eles queriam ser honrados. Se você ler Mateus 23, você vai ver. Eles amavam o quê? Os primeiros lugares. Eles amavam estar nas praças e ser saudado. Aquele ali é o fulano, mestre da lei. Aquele é o sicano, o escriba. Entendeu? Eles gostavam de se aparecer por causa do título. E a gente tem que tomar cuidado com isso, amém, gente? Eu estou aqui pregando a palavra de Deus, sabe por quê? Pela graça de Deus. Eu morria de vergonha de pessoa, quem dirá de uma câmera ou de estar pregando a alguém. Eu sei que tudo que está acontecendo agora, a palavra que veio a mim, não é meu mérito, amém? É o Espírito Santo, é a graça dele, é o poder dele, amém? Que está operando. Então, gente, toma muito cuidado. Porque se você entra pelo caminho da hipocrisia, amém? De aparentar uma falsa, né? Uma falsa santidade, uma falsa religião, o que vai acontecer? Vai chegar um tempo que não vai suportar. Vai cair a máscara. E aí vai acontecer, você vai distorcer toda a palavra. Porque muitas vezes a pessoa, ou ela vai fazer dois caminhos, ou ela vai pegar e se render aos pés de Jesus, né? Se render, se arrepender, ou ela vai distorcer a palavra para cumprir o desejo do coração dela, gente. Olha que sério isso. Distorcer a palavra para cumprir um desejo de um coração. Você acha que está certo isso? Esse é o segundo ponto, a segunda característica de um fariseu, amém? De um religioso. O terceiro é o legalismo falso, amém? Muitas se ouvem falar, na verdade, de legalismo. O que é legalismo? Legalismo é aquela pessoa que deseja alcançar a justiça por conta própria, pelos conjuntos de regras, amém? É uma pessoa que assim descarta a graça de Deus. Usa a autojustificação. Segundo ponto, você entrou pelo caminho da hipocrisia, né? O primeiro ponto é o quê? Você vai entrar pelo orgulho. Então você vai querer distorcer a palavra. Você não, né, irmão? Porque você está ouvindo a palavra, a gente vai levar. Mas a pessoa vai entrar pelo orgulho, ela vai querer o quê? Distorcer a palavra. E o terceiro ponto, ela vai entrar pelo caminho do legalismo falso. E aí vai acontecer o quê? Ela vai se auto-justificar, amém? Ela vai entrar por um caminho de justificação sem Deus, amém? Olha que coisa doida isso. Porque, gente, esse grupo, eles estavam sendo expostos o quê? Porque eles estavam ali falando, cobrando Jesus. Olha, mas seus discípulos não fazem isso, seus discípulos não fazem aquilo. Mas o legalismo deles, né? Eles tinham um legalismo, né? Com a palavra, mas era o quê? Para o seu prazer, para o seu bel prazer, como diz a palavra, né? Vamos abrir Lucas 18, amém? 18, 9, diz assim: e disse também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros, amém?
dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano, amém? O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes pela semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Amém? Esse é o exemplo do legalista. Amém? Ele acha o quê? Que porque ele dá dízimo, você entende? Ele acha que dele fazer algo, amém? Como fala aqui, né? Dele jejuar, Deus abençoa ele. Amém. Gente, então assim, perdi agora o foco. Glória a Deus, amém. Eles buscavam, amém? A autojustificação, buscavam ao Senhor. Não buscavam ao Senhor, mas buscavam em si próprios. Isso que o legalismo faz. Ele fala assim: eu faço isso, então eu mereço isso. Amém? A Bíblia diz que todos pecaram. Gente, ninguém aqui é merecedor de nada. Primeiro, a pessoa que entende isso, ela vai conseguir entrar pelo caminho da graça. Primeiro, eu não mereço nada. Tudo que eu tenho na minha vida de bom é Deus que deu. Amém? Deus que deu. Eu posso dar boas sementes? Claro, eu devo. Amém? Mas o Senhor dá porque Ele é bom, porque eu não merecia. O que eu merecia antes era o lago de enxofre lá. Amém? Preparado para aqueles que vão ser consumidos. É isso que eu merecia. E pela graça, como a Ana acabou de pregar aqui. Amém? Ela falou da graça, né? Nós fomos resgatados. Então, o legalismo, aqueles que se justificam. Amém? Cuidado com esse negócio de se justificar a respeito de pecado. Amém? Não. Eu falo mal do outro é por causa disso. Não, eu brigo com meu marido por causa daquilo. Gente, nós precisamos se render diante de Deus. Nós precisamos se colocar diante de Deus. Porque olha como continua essa parábola. Mas se você vê, em vários momentos, o que eles estavam cobrando Jesus? Não, você curou no sábado. Você entende? Eles estavam ali, não falando assim, você transgrediu a lei. Mas na verdade era tudo falso. Amém? É tudo falso. Eles faziam as coisas aparentemente bonitas, mas por trás era falso. E Jesus conhecia o coração de cada um deles, amém? Então, o legalismo farisaico é aquele que se assevera da autojustiça hipócrita, amém? Então, é uma pessoa que se autojustifica por aquilo de bom. Muitas vezes Deus vai provar o nosso coração, irmão. Ele vai pegar e vai, muitas vezes, eu preciso receber isso, porque eu já fiz isso. Um exemplo, eu dei um presente para a Priscila, ela está aqui, amém? Não, mas a Priscila não me deu presente no dia do meu aniversário, não é verdade? E muitas vezes Deus está pegando e tá olhando o meu coração, está provando o meu coração. Aonde realmente está firmado. Eu faço as coisas para Deus por causa do quê? Por causa que eu quero ser aprovado, porque eu quero uma recompensa de homens? Ou eu faço porque eu amo a Deus, eu entendo que tudo vem dele, amém? E tudo que eu faço é para ele, amém? Então o Senhor, ele nos prova. Então, gente, hoje o Senhor está falando comigo. Não diga mais, muitas vezes, que aquela pessoa que está buscando ao Senhor é religiosa. Amém? Aquela pessoa que está pregando a palavra e as doutrinas bíblicas de religiosa. Porque religioso é justamente ao contrário, amém? A palavra está dizendo o quê? Que o religioso, a religião, a pessoa religiosa, ela muitas vezes até vai, para você ver, ela até vai na igreja, até lê a Bíblia, ela posta, né, vídeos que ela está assistindo um culto, né, ela posta versículos, mas ela não vive aquilo. Será eu ou você religioso? Não é verdade? E o Senhor, Ele quer hoje o quê? Ele quer que a gente se firme na verdade dEle. Amém? Na verdade dEle. Porque se você vê em Lucas 11, eu gostaria que todos abrissem, amém? Lucas 11. Todos abrissem Lucas 11. Lucas 11, 29. Eles falam assim, como então? Porque, gente, a nossa carne, ela tende a ser religiosa. A nossa carne sempre vai pender para isso. Por quê? Porque é difícil, né, a gente mostrar quem a gente é verdadeiramente, não é? Então, assim, a gente vai sempre pender para a hipocrisia, para o orgulho, para a autojustificação. A nossa carne nunca vai querer verdadeiramente o arrependimento, amém? Porque o arrependimento requer que você, humilhação, requer que você vai ter que se entregar, requer que você se colocar diante de Deus, se render aos pés dele. E aí diz assim,
E juntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração, e me pede um sinal. Está falando isso para os fariseus, amém? Se você ler, os fariseus constantemente ficavam pedindo sinais, amém, para eles. E não será dado outro sinal a não ser do sinal do profeta Jonas. Portanto, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será para esta geração. Amém? A rainha do sul se levantará no dia do juízo. Olha isso, gente. Aqui está falando que da rainha que foi até Salomão, amém? Para saber da sabedoria dele. Se não me engano, é a rainha de Sabá. Eu creio que é essa. E se levantará no dia do juízo com os homens dessa geração. E os condenará. Pois até, está falando o quê? Que ela se levantará no dia do juízo para condenar os homens. Pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que aqui está quem é maior que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração. E condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior que Jonas, amém? Glória a Deus. Gente, olha isso. Eles estavam diante de Jesus, amém? Do Salvador, do Cristo, amém? Anunciado pelos profetas. Ele estava ali diante deles. E eles ainda estavam pedindo um sinal, um sinal, um sinal. E muitas vezes, eu e você, tá escutando palavras como essa, como o pastor tem pregado, como todos têm pregado aqui, que a gente precisa se converter, rever nossos conceitos. E você está falando com Deus, não, eu acho que essa palavra não é para mim. Né? Vamos pedir um sinal para ele. E Deus está falando para você, não vai haver sinal. Está sendo pregada a palavra de Deus. Escute a palavra de Deus, se encha da palavra de Deus. Porque ela sim que vai fazer, ela sim é o meu sinal. Eu já tenho enviado homens e mulheres de Deus para anunciar a minha palavra. Amém? E ele fala que a rainha do sul, amém? Que foi ter com Salomão. Ela se converteu devido à sabedoria de Salomão. E também os homens de Nínive se levantarão. Significa o quê? Que eles foram salvos, gente. Os homens de Nínive. Deus estava... Pensa no pecado, o nível de pecado que estavam esses homens. Deus ia dizimar esse povo. Deus ia dizimar esse povo, gente. Olha o nível. A gente não consegue imaginar o nível de perversidade que eles estavam ali, de iniquidade. No dia do juízo, e condenarão, pois se converteram pela pregação de Jonas. Então este é o sinal, amém? E eles estavam diante de quem? De pessoas ali, de fariseus, amém? Eles estavam diante dos saduceus, daqueles que entendiam a palavra de Deus. E muitas vezes, se você olhar, a heresia, o engano, ele vem com pessoas instruídas, não é verdade? Instruídas, pessoas cultas, não é verdade? Para você ver, aqueles homens eram influentes na nação dos judeus, amém? E eles estavam ali pregando o quê? A mentira, eles estavam vivendo uma mentira, amém? Mas eles foram salvos pela conversão, amém? Pela mudança, pelo arrependimento genuíno, porque se você for ler Jonas, fala que eles se vestiram de sacos, amém? E o que é isso? O que é se vestir de saco, de cinza, amém? Se colocar diante de Deus se chama quebrantamento, amém? Se chama arrependimento. E nós, eu e você, a gente precisa entrar por esse caminho. A gente precisa se quebrantar de novo. A gente precisa se render de novo. Porque daí sim a glória de Deus, o poder de Deus vai vir acompanhar aqueles que estão servindo a Deus. Amém? Muitas vezes a gente olha e parece que as coisas não fluem. Mas não é, gente. A gente precisa se lançar nos pés de Jesus. A gente precisa se lançar nos pés de Jesus. Amém? Se Deus está falando que é para ter 3 cultos na geração eleita e você é da geração eleita, irmão, não perca os cultos. Amém? Se tem um culto presencial e você pode ir, vá até lá. Amém? Isso não é religião. Tira isso da sua cabeça, que plantaram. Deus falou comigo. Pessoas estão enganadas. Pessoas que vão estar nesse culto, amém? Estão enganadas a respeito de religiosidade. Buscar ao Senhor não é religião. Buscar ao Senhor é tudo que nós temos, tudo que nós precisamos. Para a gente encerrar essa palavra, amém? Eu gostaria que vocês abrissem comigo, amém? Porque a gente vai ler junto. Filipenses 3. Gente, tinha um homem fariseu, que se converteu, amém? Um homem fariseu que se converteu a Jesus. E se rendeu totalmente. E tirou tudo aquilo que, amém? Porque hoje em dia nós temos visto, não, Jesus me ama do jeito que eu tô. Irmão,
Olha isso, olha essa pessoa aqui. Tudo que ele tinha. Olha o que está escrito a partir do 3:1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço em escrever as mesmas coisas e a segurança de vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Ele está falando o quê? Ele está falando de posição de liderança, amém? Assim como Jesus falou, acautelai-vos, guardai-vos dos fariseus, dos hipócritas. Guardai-vos da circuncisão, amém? Porque a circuncisão somos nós, amém? E servimos a Deus em espírito. E nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na nossa carne, amém? Está acontecendo esse questionamento aqui porque tem pessoas que diziam que tinham o quê? Que circuncidar, amém? Que era uma prática bem velha, antes de Jesus. Aqueles que tinham que se convertiam. Mas olha o que ele fala. Que não os gloriamos. Por quê? Porque aquelas pessoas estão apegadas, amém? A sua própria justiça, sua autojustificação. Mas olha o que Paulo dá uma aula pra gente aqui. Ainda que também podia confiar na carne. Ele está falando assim, eu podia confiar na minha carne. Por quê? Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Olha quem que era Paulo, gente. Paulo não era qualquer não, quando ele se converteu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei fui fariseu, amém? Ele foi fariseu segundo a lei. O que significa isso? Que ele era um cara que cumpria a lei, amém? Era um cara que estava ali. Segundo a lei, ele era fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Então ele era tão assim, ligado, amém? À religião ali, né? Tão, que ele perseguia a igreja por zelo, amém? Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, amém? Este era Paulo. E se você for ver algumas outras coisas, ele era um homem muito importante. Não era qualquer um. Mas o que para mim era ganho, reputei-me perda por Cristo. E na verdade tenho também que todas as perdas, todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não na minha justiça, que vem da lei, mas vem da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Glória a Deus. Olha isso. Olha o que a fé deste homem fez levar ele. Abrir mão de tudo. Amém? E aí, se você abre mão de alguma... Não, se você abre mão do seu jogo, do Flamengo, do Corinthians, de sei lá o quê, que time que você torce, não, você é religioso. Não, você é religioso. Não, você está muito religioso, você está muito demais. Irmão, Deus está falando. Paulo, ele abriu mão de tudo para servir Jesus. Por que eu estou falando isso no final? Porque, gente, as pessoas estão falando, estão se justificando e chamando aqueles que estão seguindo a Cristo com toda a intensidade que Paulo está aqui. Se Paulo estivesse aqui, eles iam falar, você é religioso. Por que você não serviu Jesus lá dentro, lá, junto perto dos fariseus? Você tem que estar lá no meio do povo, irmão. Você não pode sair de lá. Não é isso que falo? Não pode sair do meio do povo. Você tem que estar lá. Como que você vai apresentar Jesus para ele? Irmão, olha o que Deus fez em Paulo e através dele, porque ele abriu mão. Amém? Ele abriu mão, ele se converteu, ele se arrependeu. Ele estava totalmente jogado aos pés de Jesus. Amém? Então o Senhor está falando, eu não quero mais que as pessoas declarem isso, que estão ouvindo nesse culto. Você é religioso por causa disso, você é religioso por causa daquilo. Porque o Senhor falou que aquele que é religioso é aquele que não pratica a minha palavra. Pelo contrário, vive uma vida de ilusão. Amém? E muitas pessoas estão aqui hoje, estão declarando isso, né, no mundo isso. Mas o Senhor está dizendo, custa sim, o meu evangelho custa. Jesus não era aqui um hashtag love só, não, gente. Jesus, as palavras deles eram muito duras muitas vezes, amém? E ele falava, antes de vós, antes daqueles que estavam em cima, estavam se convertendo quem? Os publicanos, as prostitutas, estavam vindo para o reino de Deus. Por quê? Porque Jesus amava? Porque Jesus abraçava elas? Não, porque eles se convertiam pela palavra de Jesus. Eles decidiam se transformar a sua vida, amém? Assim como Nínive, assim como Paulo, amém? Que era como fariseu, amém? Pela lei. Ele se converteu a Cristo.
e abriu mão de todas as coisas, amém? Então abrir mão faz parte sim do evangelho de Cristo. A palavra de Deus diz, toma a tua cruz e segue-me. E o Senhor está dizendo que Ele tem coisas grandes, muito maiores que a gente pensa ou imagina. Eu gostaria que todos vocês ficassem de pé, amém? Irmão, essa palavra ela falou muito comigo no meu coração, amém? Existem coisas que ainda precisam ser transformadas. E se a gente muitas vezes se acha que está bom no nível que a gente está, a gente acha muito bom, né? A gente não dá espaço para Deus trabalhar, para Deus usar a liderança, aquelas pessoas de Deus que Ele tem usado como discipulador para trabalhar no nosso coração. Mas o Senhor, Ele quer o quê? Um povo humilde, um povo que se rende, amém? Que nós, a igreja de Jesus, a gente encontra o caminho do quebrantamento, o caminho de um coração contrito, quebrado diante do Senhor. Porque quando nós estivermos assim, com essa rendição, eu creio que haverá um avivamento muito grande, amém? E o Senhor, Ele deseja avivar o teu coração. Gente, eu vejo muitas vezes as pessoas perderam a paixão por servir Jesus. As pessoas perderam a paixão por servir Jesus. Na casa, fora, de pregar a palavra. Paixão, amém? Muitas vezes você está lá, gente, limpando a igreja, mas está feliz. Estou servindo Jesus, estou aqui. E pode ter certeza que a palavra de Deus que diz que Ele dá aquele que o agrada, sabedoria, conhecimento e alegria é verdade. Porque muitas vezes as pessoas que estão em bailes, estão em festas, estão em viagens, não têm alegria. E aquele que está lá lavando a igreja, está feliz, está pleno, amém? Está ali, muitas vezes não tem nem dinheiro no bolso, mas o coração está cheio, está feliz, amém? E o Senhor, Ele quer te levar para esse caminho de felicidade plena no Senhor, de alegria do Espírito Santo, de avivamento. Eu não quero ser uma crente meia boca, uma cristã que uma hora tá na igreja firme, outra hora não tá. Não, Deus quer firmar nossos passos. Vai ter luta? Vai, mas nosso Deus é Deus de vitória, amém? Mas se nós não estivermos dispostos a ser transformados no nosso coração, nada vai acontecer. O Senhor deseja que nós, nessa noite, decidamos a se converter diante dEle, as palavras dEle. Eu não vou enviar sinal, Deus está falando, porque eu já enviei. Jesus já morreu na cruz. E eu tenho agora enviado profetas para a última hora. Nós estamos às portas do fim, amém? E Deus tem levantado um povo como João Batista, que a pastora leu aqui no início. Um povo totalmente entregue. Vão te chamar de religioso? Provavelmente. Você é muito radical. Não precisa servir Jesus assim. Para que largar a sua bebida? Não precisa. Jesus te ama do jeito que você é. Jesus te ama. Mas Ele sabe que o caminho aonde eu e você vamos, sem a presença dEle, vai nos levar para um lugar terrível. E Ele te ama demais. E Ele quer que você esteja no caminho dEle, na porta estreita. A porta estreita. Oh Deus, nós colocamos diante de Ti esta palavra, Pai. Nós sabemos que não é fácil a gente escutar, Pai, que muitas vezes nós somos hipócritas, Pai, orgulhosos. A autojustificação toma conta de nós. E a gente não se rende. A gente dá desculpa para não mudar, Senhor, para não ser transformado. E muitas vezes a gente chama aqueles que estão conseguindo de religiosos, de pessoas fanáticas. Mas o Senhor está dizendo hoje, eu capacito a minha igreja para passar por todas as provas, para passar por todas as perseguições. Oh Deus, oh Senhor Jesus, nós declaramos nessa noite, Pai, que nós desejamos ardentemente pelo avivamento do Senhor. Nós desejamos ardentemente, Deus, Pai, por se apaixonar a cada dia mais pelo Senhor, pela Tua obra, pelas vidas, Pai, que estão lá fora, que estão perecendo, Senhor. Oh Deus, levanta, Pai, essa igreja, Pai. Levanta, Pai, verdadeiros adoradores, Pai. Levanta uma nova geração. Levanta, Deus, nós te clamamos. E eis-nos aqui, nós estamos aqui. Nós não queremos deixar passar para outro. Nós queremos viver, Pai, esse avivamento. Nós queremos fazer parte, Senhor Jesus,
Pai, está com o nosso coração rendido. Nós não aceitamos mais, Pai, vivermos, Pai, a mediocridade, Senhor Jesus, do raso, Pai, com as águas apenas, Pai, Senhor, Pai, apenas nos pés, e achando, Pai, que estamos sendo cobertos. Não, Senhor, nós queremos, Pai, submergir. Nós queremos, Pai, nos afogar diante da Tua glória. Nós queremos, Pai, que a Tua glória resplandeça, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, resplandece a glória do Senhor, Pai, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Senhor Deus. Levanta mesmo, Pai, essa nova geração de adoradores, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, igreja. Só mais um minuto, amém? Aleluia, glória a Jesus. Gostaria de convidar você ainda a fechar os teus olhos, para permitir que o Espírito Santo de Deus possa produzir no seu coração essa palavra, um fruto que vai permanecer. O que o Espírito Santo de Deus quer fazer na sua vida é dar convicção ao seu coração de que se você está servindo a Jesus com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, você está no caminho certo. Aleluia. Pode até existir provas, podem até existir obstáculos nesse caminho, mas tudo aquilo que acontecer nesse trajeto irá contribuir para o seu bem. Como diz na palavra do Senhor, que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Eu vejo o Senhor pondo diante de ti uma carreira, como uma estrada, aleluia. Cristo é esse caminho, o caminho é estreito, a porta é apertada, mas vale a pena passar por ele, aleluia. Glória a Deus. Oh Pai, eis aqui a nossa vida e o nosso coração. Eu ainda quero orar por você, pela sua casa. Você que tem algo que precisa de um milagre na sua vida, alguma área onde você precisa de uma providência da parte de Deus. Esse é o momento de você entregar para Ele o seu coração, amém? Pai, eu quero orar por cada família que está conosco aqui neste momento. O Senhor sabe as lutas, o Senhor tem visto, ó Deus, as situações que têm se apresentado diante deles, ó Pai. E o Senhor sabe aonde eles precisam de um milagre, Senhor. Se é na área financeira, que o Senhor esteja provendo recurso. Se é na área emocional, que o Senhor esteja trazendo cura aos corações. Ó Pai, se é na área de vícios, traga libertação, ó Deus. Se é no casamento, no relacionamento familiar, traga a sua restauração, ó Pai. E principalmente que haja conversão nesta casa, que haja salvação no meio desta família. Em nome de Jesus, ó Deus, em todas as coisas, glorifica o teu nome na vida do meu irmão e na vida da minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Eu quero te agradecer, você que esteve conosco até este momento. Eu creio que Deus fez algo poderoso na sua vida e você não será mais o mesmo, amém? Eu quero ainda te convidar para estar conosco no domingo, ali na igreja, às 7h30 da noite. Se você não faz parte do grupo de riscos, não tem sintomas, que você possa estar conosco ali, amém? Mas, todavia, você também tem a opção de estar assistindo o culto pela live. Não perca esse momento. Deus vai falar com você. Aleluia. No dia 20, nós estaremos em Jaciara fazendo culto ali novamente. Vai ser uma bênção para a glória de Deus. E no dia 28, nós teremos um culto abençoado para as mulheres. Aleluia. Deus vai falar poderosamente. Amém? Glória a Jesus. Vamos agradecer ao Senhor, amém. Obrigado, Jesus, pela tua paz e pelo teu Espírito. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo
seja com você e toda a sua família, que Ele te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pois é, venci. Mas isto não me faz melhor do que ninguém.